Qual é a época que Jesus virá? A Bíblia diz a época que Jesus virá. A época em que todos os sinais se cumprirem. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração que ver todos os sinais não passará antes que se cumpram todas as coisas. Então, qual é a época que Jesus vai voltar? Na época em que todos os sinais se cumprirem. Dá para saber essa época? Tem que estar atento para os sinais. Agora eu digo para vocês, se vocês forem acompanhar o que está acontecendo no mundo inteiro, muitos sinais estão se cumprindo ao mesmo tempo, cada vez mais rápido. Vamos atentar para a palavra, por isso estamos estudando a palavra. E atentar para a nossa vida, para estar preparado. Esteja preparado para a volta do Senhor a qualquer momento. Aleluia! Onde é que está escrito isso? Versículo 33 do capítulo 24. Igualmente, quando vides todas essas coisas, ou seja, todos os sinais, sabei que está próximo às portas. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Coisas que ele falou no sermão, todas. Ou seja, os sinais do fim dos tempos, as últimas coisas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então aqui ele está afirmando, no versículo 34, que a geração que ver todos os sinais não passará antes que se cumpram todas as coisas. Então, qual é a época que Jesus vai voltar? Na época em que todos os sinais se cumprirem. Dá para saber essa época? Tem que estar atento para os sinais. Agora eu digo para vocês, se vocês forem acompanhar o que está acontecendo no mundo inteiro, muitos sinais estão se cumprindo ao mesmo tempo, cada vez mais rápido, e isso dá para a gente observar. Agora, vamos atentar para a palavra, por isso estamos estudando a palavra. E atentar para a nossa vida, para estar preparado. Porque, como eu disse para vocês já e digo novamente, esteja preparado para a volta do Senhor a qualquer momento. Aleluia! Glória a Deus por isso. Que privilégio nós teremos se for a nossa geração. Que maravilha! Já pensou? 2000 anos se passaram desde a vinda de Cristo. E a nossa geração ser apremiada, aleluia, para passar pelo grande evento do arrebatamento da igreja. Aleluia, que maravilha, que privilégio que nós vamos ter se for a nossa geração. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Então, aqui no versículo 50 e 51, ele está dizendo que vai acontecer com aquele que diz assim, Jesus vem depois, o Senhor vem depois. Versículo 51, separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso aqui é a condenação eterna. Aí ele entra na parábola das 10 virgens, que nós vamos falar mais agora. Porque quando ele entra na parábola, ele diz, então, olha só, porque ele está dizendo assim, eu já falei para vocês os sinais, eu já falei para vocês que precisa estar servindo, esperando para qualquer momento. Olha o versículo 44 aí do capítulo 24. Por isso estáis apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir na hora em que vocês não pensam. Então ele está alertando. Aí quando chega no 25, no capítulo 25, ele diz, então, já que tem sinais que vocês têm que estar preparados, então eu vou contar uma parábola para explicar melhor. Glória a Deus. Isso é para glorificar o Senhor, sabe por quê? Porque ele explica. Ele explica para a gente. Ele dá mais detalhes. Então vamos lá. A parábola diz assim, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então aqui ele está dizendo, todos os seres humanos, quando se depararem com a chegada do reino dos céus, ou seja, com o cumprimento de todas as coisas, aqui ele está falando do cumprimento, porque pela fé somos salvos, mas vamos ser salvos de fato. Aleluia! É por isso que eu disse do privilégio. Por quê? Porque por enquanto nós somos salvos pela fé, mas quando formos arrebatados, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia!
Glória a Deus. Então, ele diz, todo ser humano, quando se depara com o fim das coisas, né, com a chegada de fato do cumprimento da palavra, vão ser igual 10 virgens, só que a metade é prudente e a metade é louca. Essa palavra louca aqui até não é uma boa tradução, né? Eu gosto da minha tradução, mas nessa palavra não é boa, porque louco aqui na verdade é insensato, na verdade é imprudente, né? É o contrário de prudente, essa que é a verdade. Ele diz prudente seria imprudente. Então, parte dessas pessoas são prudentes e parte não são prudentes. Vejam que todos estão esperando o noivo. Então ele está falando de quem? Do mundo? O mundo está esperando Jesus? Hein? Será que agora as pessoas estão lá no bar ali, eles estão, opa, deixa eu beber mais uma que Jesus pode voltar hoje, será? Não, né? Deixa eu finaliza a conta aí, que eu já estou ficando tonto, deixa eu ir para casa que eu vou orar para Jesus voltar hoje, quem sabe, né? Não. Eles não estão esperando Jesus voltar. Então quem está esperando Jesus voltar? A igreja. Então ele está falando aqui de todas as pessoas que estão aguardando Jesus, que tem 2 grupos. Tem o grupo dos que são prudentes e o grupo dos que não são. Então nós temos que estar no grupo dos que estão se preparando com prudência. E como é que se prepara com prudência? Olha só. As loucas, tomando suas lâmpadas, versículo 3, não levaram azeite consigo. Aí o versículo seguinte diz, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Então significa que, além da lâmpada, tinha azeite de reserva. Então, tem a lâmpada e tem azeite. Essas são as prudentes. O que é a lâmpada? Quando Jesus diz assim, vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma luz embaixo, mas se coloca em cima para iluminar toda a casa, ele está falando da mesma palavra que ele está falando de lâmpada. Vocês são a luz do mundo, vocês são a lâmpada. Porque qual era a lâmpada que se colocava na casa na época? Era a lâmpada movida a óleo, acesa por óleo. Não é? Era aquela lamparina que tinha um pavio, que ainda existe até hoje, mas hoje pouco usado. E esse pavio tinha que ficar no óleo e queimava na ponta, fora da lâmpada. Então é essa lâmpada que Jesus está falando lá, vocês são a lâmpada, e é dessa lâmpada que ele está falando aqui. Tá? Então a lâmpada, quando ele fala lá, diz assim, vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Ou seja, a lâmpada são as boas obras que brilham para que o mundo possa ver. Então aqui na parábola, a lâmpada significa isso. Tá? As boas obras. E o que é o azeite? O azeite é o combustível das boas obras. É o que faz as boas obras aparecerem. É o que faz a nossa luz aparecer. A nossa luz que vem dele, que não é nossa, mas vem dele, mas que brilha em nós. Por isso ele disse, vocês são a luz, vocês são a lâmpada. Mas aí o fogo que está aceso e brilhando, ele não vem de vocês, ele é aceso por Deus. E tem um combustível aí que também não é de vocês. É um óleo, é uma unção. É a presença de Deus na vida de vocês. Então, a unção, a presença de Deus, é que é o combustível de toda boa obra. E essa presença de Deus, ela se traduz em quê? No fruto do Espírito. Quem tem a presença de Deus tem o quê? Quem tem o Espírito Santo tem o quê? Fruto do Espírito Santo. E esse fruto é amor, é paz, é alegria, é fé, é mansidão, é bondade, é benignidade, é longanimidade, é domínio próprio. E o amor é aquele que reúne tudo.
Por isso Jesus falou, o maior mandamento, amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças, de dentro para fora. E por isso ele disse, um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros como eu vos amei. Porque agora eu dei um exemplo para vocês, eu vim aqui, me fiz homem, servo, me humilhei, servi, lavei os pés de vocês, ajudei vocês, ensinei vocês, curei vocês, abençoei vocês, tratei vocês, regenerei vocês. Cadê ninguém? Aleluia. Nós fomos abençoados por Ele. Nós fomos regenerados por Ele. E agora, depois que eu fiz isso, eu vou. Mas deixei o meu exemplo. Então agora eu dou um novo mandamento. Um mandamento renovado. É o mesmo mandamento, mas ele está renovado. Por quê? Porque agora ele tem um exemplo prático. Amem uns aos outros como eu dei o exemplo. Aleluia! Então o amor é o resumo de tudo isso. Dessa presença de Deus na nossa vida. Sem amor, toda obra é vã. Por isso Paulo falou, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, ainda que eu dê todo o meu dinheiro, ainda que eu faça tudo, mas se não tiver amor, não serve para nada. Por quê? Porque o amor é a base, é o que dá o fundamento, é o que Deus espera de todo ser humano. Então, quando ele fala que elas não tinham reserva, é porque as obras dela estavam fundamentadas em outras coisas e não na presença de Deus, quando a gente traduz essa parábola, quando a gente vê o significado dessa parábola. E aí, quando chegou perto da vinda do noivo, o que aconteceu com a lâmpada delas? Foi se apagando. Toda lâmpada ela tem a tendência de se apagar se você não abastecer. Só que elas não tinham como abastecer porque elas não tinham reserva. Elas não tinham a presença de Deus. Acabou. Tinha acabado a presença de Deus. Então, como a gente deve fazer para que a gente possa estar como essas prudentes aqui? Nunca perca a presença de Deus na tua vida. Coloque isso como uma prioridade. Senhor, eu quero, independente de qualquer coisa que acontecer na minha vida, independente das lutas, independente das tribulações, independente do quem aparecer na minha frente tentando me impedir, tentando me parar, eu vou continuar te servindo de coração, cheio do Espírito Santo, buscando ao Senhor de verdade, para que eu esteja preparado, cheio de Deus. Aleluia! E assim, não falta. Mas vamos ver aqui. À meia-noite, versículo 6. Ouviu-se um clamor, aí veio um esposo, sair-lhe ao encontro. Todas aquelas virgens se levantaram, porque todas tinham adormecido. Está lá no versículo 5. Isso aqui fala da morte, essa adormecer fala da morte. E aí, quando elas ouviram a voz, houve a ressurreição, acordaram e foram ao encontro do Senhor. As loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Isso aqui fala que não há tempo para corrigir quando você não está preparado. Quando a pessoa não está preparada, não vai dar tempo. É disso que fala aqui. Já acabou o tempo. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que falte a nós e a vós. Então vão e comprem. Só que não dava tempo de comprar. Olha o versículo 10. Tendo elas ido comprar, chegou o esposo e as que estavam preparadas entraram e fechou-se a porta. Então não teve tempo de corrigir o problema. Você vê que tinha que ser feito antes de adormecer. Depois que adormeceu e acordou para ir ao encontro do noivo, já não dá mais para corrigir. Isso aqui fala de que, como eu falei, adormecer fala da morte física.
Quando acorda e vai ao encontro, a ressurreição, não dá para fazer mais nada, já acabou o tempo. Só que elas tinham como comprar. Porque na parábola elas foram comprar. Se elas foram comprar é porque elas tinham dinheiro. Entendeu? Mas não tinham tempo. Então aqui é que está a grande questão. Todos os recursos não vão resolver se o tempo acabou. Não tem recurso que dê jeito. É por isso que Jesus vai falar, quando chegarem e falarem, mas em teu nome expulsamos demônio, em teu nome falamos outras línguas, em teu nome curamos enfermos. Jesus vai falar, não vos conheço. Por quê? Porque durante o tempo que vocês tiveram, vocês não consertaram o que precisava ser consertado. Aparta-se de mim aqueles que praticam a iniquidade. Conserta isso. Antes que chegue o tempo. E para avançar, para a gente poder finalizar, a parábola continua, finalizando assim, versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, dizendo, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, ele termina dizendo, vigiem, porque você não sabe o dia nem a hora. Ou seja, ele está falando de quê? De tempo. Não tem tempo para ficar achando que é depois. Estejam preparados. E agora vamos avançar para os três serviços que eu falei, que Jesus quer ver a gente fazendo quando ele voltar. Ou seja, são as lâmpadas. As lâmpadas são as boas obras. Então, quais são essas obras? Ele fala, no mesmo sermão, capítulo 25 ainda, a partir do versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Isso aqui não é parábola. Isso aqui não é parábola, isso aqui é o que vai acontecer. Versículo 35. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão, foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede demos de beber, quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te. Respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aleluia. Então, esse texto, depois ele fala dos que não vão fazer isso, né? Mas eu vou ficar até aqui, até porque o tempo está finalizando. Vamos ficar de pé? E aqui tem as três obras, os três serviços que ele quer ver a gente fazendo. Aleluia. Então, eu tenho que fazer, você tem que fazer. E fazer de coração, fazer com amor, com motivação, com intenção verdadeira, com sentimento. Ah, mas eu não consigo. Então busca, clama. Clama ao Senhor. Senhor, coloca no meu coração desejo. Coloca no meu coração desejo de ajudar as pessoas. Se você não tem esse desejo, pede para Deus. Deus, coloca no meu coração, molda. Porque para que Ele possa moldar o vaso, tem que amassar. Para que o trigo possa ser diferenciado do joio, tem que amassar. Você sabia disso? Eu já vi alguém pegando o joio e o trigo e mostrando. É igual. Aí ele pega, quer ver agora a diferença? Ele pega o joio e amassa. Aí fica tudo um pó, uma palhazinha.
Aí ele pega o trigo e amassa e acontece o que? Aparece o trigo. Aparece os grãos. Então, para poder ter trigo, tem que amassar. Para poder ter vinho, tem que pisar a uva. E para poder ter azeite, tem que amassar a azeitona. Então, muitas vezes é isso que o Senhor está fazendo na nossa vida. São processos para poder extrair o nosso melhor. Aleluia! Para poder a gente gerar pão, trigo. Para poder a gente gerar vinho, alegria. Para poder a gente gerar azeite, presença de Deus. Para poder a gente ser vaso de honra na sua presença. Para isso é preciso amassar. É preciso moldar do jeito dele. Então te coloca na presença do seu Senhor, me molda, me transforma, para que eu sirva o Senhor de coração, para que eu sirva as pessoas. Porque ele está falando, se você fizer um dos pequeninos, está fazendo para mim, então você vai entrar no reino dos céus. Aleluia! E aqui ele diz, os 3 serviços. Primeiro, suprir o necessitado. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Suprir o necessitado. Deus colocou recurso nas tuas mãos para suprir quem precisa. E Ele está esperando você fazer isso. Ah, mas eu não tenho, eu tenho pouco. Deus espera de você também que tem pouco. E de quem tem muito, espera muito. De quem tem mais, ele espera mais. Aleluia. Segundo, acolher quem precisa ser acolhido. Estive estrangeiro e me hospedaste. Acolher, abraçar quem precisa ser acolhido. Os pequenos, os necessitados. E aí já não falo de dinheiro, já falo de necessitado de acolhimento. O estrangeiro, o discriminado, o que sofre preconceito, o que ninguém abraça. Deus nos chamou para abraçar os que ninguém abraça. Aleluia. Porque o mundo já está aí para rejeitar. Nós fomos chamados para fora do mundo, para poder abraçar aqueles que ninguém tem coragem de abraçar. Aleluia! E por fim, último serviço. É você ir ao encontro de quem está precisando de ajuda. Estive enfermo e me visitaste. Ir ao encontro. Não só esperar, mas sair da onde você está. A igreja, ela está em movimento. A igreja é chamada para ir para fora. A igreja é chamada para agir. Nós não somos chamados para vir para dentro do templo. Isso aqui é um momento especial que a gente tem de se congregar e de estar junto, compartilhar a palavra, os dons de Deus. E tem um momento especial aqui. Nós somos chamados para fora. Amém, irmãos? Então são esses 3 serviços que quando o Senhor voltar, Ele quer ver a gente fazendo. Amém? Então que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça. Se há algum impedimento, Ele tire, para que a gente possa fazer a obra de Deus como Ele quer. E assim agradarmos, e quando Ele voltar, Ele vai nos levar para estar eternamente com Ele. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Que essa palavra venha nos curar, que essa palavra venha nos moldar, que essa palavra venha direcionar a nossa vida, para que saiamos daqui com a certeza, Pai, que precisamos melhorar, precisamos mudar, precisamos fazer mais e melhor a Tua obra, Pai, agradando ao Senhor como Tu fazias na terra, sendo Teus imitadores, Pai, fazendo aquilo que Tu fazias, porque o Senhor supria o necessitado.
O Senhor abraçava aquele que ninguém abraçava. O Senhor ia ao encontro. Quando o Senhor acordava, o Senhor já saía ao encontro de quem precisava. Que assim a nossa vida seja dedicada à tua obra de verdade, ao teu reino e à tua justiça, para a glória do teu nome. Assim abençoa cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém.